3 era uma situação, um problema, que diz assim: Fabrício trabalha em um frigorífico. Uma das câmaras frigoríficas deste local mantém peças de carne bovina congeladas a menos 35 graus Celsius. Então, congeladas a menos 35 graus. Fabrício tirou uma das peças para descongelar, deixando-a em temperatura ambiente. A temperatura ambiente é igual a 25 graus. Que variação de temperatura essa peça de carne sofreu? Então vamos lá, vamos pensar. Isso aqui tem várias formas de fazer. Se a gente imaginar a reta numérica, vai ficar tão simples da gente fazer. Olha só, menos 35 para chegar até o zero são 35 módulos, são 35 números, sim, 35 espaços. Do zero para chegar no 25, então 3, 4, 60. Houve uma variação de 60 graus, né? Do 35 graus negativo até chegar nos 25 graus, vai haver uma variação de 60 graus. A número 4, ela tinha várias letras. Então, a número 4, na letra A, diz o seguinte: calcule o que se pede. A. Arquimedes foi um dos maiores matemáticos da antiguidade. Ele nasceu no ano 287 e viveu 75 anos. Em que ano Arquimedes morreu? Então vamos lá, ele nasceu no ano 287. Ele viveu mais 75 anos. 5, 7 com 5, 12, 9 com 7, 16, 362. Então, Arquimedes morreu no ano 362. Letra B. O primeiro matemático da antiguidade a medir a circunferência da Terra foi Erastótenes. Ele nasceu no ano de 276 a.C. É negativo. O ano 0 foi o ano que Cristo nasceu, depois começou a contar 1, 2, Todos os anos anteriores ao nascimento de Cristo, eles estariam na reta numérica no lugar dos números negativos. Então, se ele nasceu antes de Cristo, a gente tem que representar com um número negativo. E morreu em 194 antes de Cristo. Então, ele morreu no ano 194 antes de Cristo, não é isso? 194. Então está perguntando quantos anos Erastótenes viveu. Por que ele diminuiu? Olha, ele nasceu e ele morreu num ano menor. Por quê? Está nos números negativos, ele está vindo. Então nós vamos ter que fazer o quê? 276 menos 194. 6 tira 4, 2. 17. Tiro 9. 8. Então, ele morreu com 82 anos. E a letra C e última fala que Pitágoras viveu 74 anos. Se morreu em 497 antes de Cristo e ele morreu em 497 antes de Cristo e ele viveu durante 74 anos. Quer saber em que ano que ele nasceu? Então, os números negativos, quando é antes de Cristo, eles não vão diminuindo. Então, aqui ele nasceu 74 anos antes disso. Então, nós vamos ter que fazer o quê? 497 mais 74. 7 com 4, 11, 10, 17, vai 571
antes de Cristo. Ou eu vou pôr menos, ou vou pôr antes de Cristo. Ele nasceu no ano 571 antes de Cristo, viveu durante 74 anos, morreu no ano de 497 antes de Cristo. Essa é a correção. Estudem, revejam as videoaulas. E nós vamos ter uma live logo. A partir de quinta começam as lives, vocês vão receber as orientações. Nós vamos conversar bastante sobre os números inteiros. Uma matéria muito importante que a gente precisa estar afiadinho nela. Muita saudade. Saudade de vocês assentados aqui com as nossas aulas.